O 46º presidente da história dos Estados Unidos tomou posse há pouco. Uma longa cerimônia com inúmeros capítulos que aos poucos se encerrou com a ida no carro oficial de Joe Biden e a esposa na direção da última parte desse grandioso evento. Nós vamos conversar sobre o que a gente pode esperar dessa transição, do que foi e do que será, de que forma acabou o último governo, de que forma se inicia um novo governo nos Estados Unidos, com o Sérgio Amaral, ex-embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Embaixador, como vai? Boa tarde. Alô, embaixador? Não estamos com o embaixador Sérgio Amaral. Daqui a pouquinho. Agora sim, já está aqui conosco. Oi, embaixador, pode voltar. Não? Caiu a linha dele, vamos tentar reconectar a linha. O embaixador do quase embaixador. não está com telefonema hoje, né? Quase não deve estar com telefonema. A gente vai reconectar o embaixador Sérgio Amaral. A gente, ao longo de toda a abertura do Bandeirantes Acontece, falou sobre a sucessão de eventos que fizeram parte dessa cerimônia, a 2 agora, né? E por isso nós vamos conversar com o embaixador Sérgio Amaral neste momento. Embaixador, como vai? Boa tarde. Como vai? Tudo bem? Tudo bem. Embaixador, diante de tudo que a gente viu nas últimas semanas e da saída de Donald Trump, dizendo que volta, e a posse de Joe Biden, a gente pode esperar, eu quero começar pelo ex-presidente, para depois a gente falar sobre o presidente que assume. Tá longe da gente dizer que é o fim do trumpismo? Não está longe, mas também não vai ser fácil. Eu acho, aliás, que a sobrevivência do trumpismo vai ser difícil. Por quê? Primeiro, porque a popularidade dele já está caindo. E ele, quanto mais se afastar do governo, ele não poderá ter a caneta do presidente, nem os comícios mensais que ele fazia. Portanto, eu acho que o trumpismo é uma força política, ela foi muito importante na eleição, mas ela é decrescente. Oi, embaixador, tudo bom? Sônia Blota, uma ótima tarde para o senhor. Obrigada por participar aqui do Bandeirantes Acontece. Tudo bem, Sônia? Tudo, embaixador. A última vez que a gente conversou, a gente estava falando sobre Biden como grande articulador e a cobrança que ele faria se fosse eleito presidente dos Estados Unidos. Agora, o tempo disse que ele já está sendo empossado, né? É o novo presidente dos Estados Unidos. Essa cobrança vai bater diretamente no Brasil. E ele falou mais uma vez, e eu queria saber, do ponto de vista, enfim, prático das relações exteriores, como é que o senhor acha que vai se dar esse diálogo com o governo Bolsonaro? Vai depender muito do que nós fizemos também, Sônia, porque se o Brasil estiver determinado a reduzir o desmatamento, fixar metas claras, objetivos quantificáveis, eu não vejo problema. Mas se nós não fizermos isso, não que Biden tenha alguma coisa contra o Brasil, o que não tem, mas ele elegeu, ou se elegeram com eles, representantes políticos do grupo chamado Green New Deal, que são ecologistas, ambientalistas determinados e que exercerão uma pressão sobre o Congresso e sobre a opinião pública para que adote medidas contra o Brasil. Zaidan. Embaixador, quais as mudanças mais importantes o senhor vislumbra na administração Biden em termos de política externa, China, Irã, Arábia Saudita e, claro, em relação ao Brasil? Eu acho que as mudanças serão muito grandes. De verdade, ele vai reverter quase todas as políticas de Trump na área externa. A primeira delas é a volta do multilateralismo. Em vez da política bilateral ou dos acordos bilaterais, Biden vai privilegiar os acordos multilaterais. Segundo, porque em vez de, em relação à China, adotar sanções, o que Biden vai fazer é organizar alianças com grupos de países, sobretudo a Europa, para exercer uma pressão, ou se você quiser, um cerco em relação à China. Isso também é uma grande mudança. Terceiro, é a prioridade muito grande para a questão da proteção ambiental e das mudanças climáticas, em que Biden fará
como uma das suas primeiras iniciativas a volta para o Acordo de Paris. E, por fim, vários dos acordos que haviam sido feitos durante o período de Obama, como o acordo contra o Irã, que Trump rejeitou, Biden vai querer renegociar, e para isso é muito importante essa aliança com a Europa. Embaixador, o Biden se diz a favor do multilateralismo, e tudo indica é mesmo, não é? E também se diz muito preocupado e tem como uma de suas prioridades a defesa dos direitos humanos. A China tem ignorado decisões internacionais relacionadas ao chamado Mar do Sul da China, o Mar Meridional, e diz que 85% daquele mar, com suas ilhotas, algumas até artificiais, levantadas por militares chineses, pertencem a ela, a China. As Filipinas entraram com uma ação, ganharam, e a China ignora solenemente, dizendo que isso é assunto interno. Há o caso dos uigures, nós até mencionamos há pouco, com campos de concentração para os muçulmanos uigures, e, claro, o endurecimento terrível contra os democratas de Hong Kong. O senhor acredita que o Biden vai ter uma posição dura, pesada, de pressão sobre a China ou não? Em relação à questão dos direitos humanos e dos uigures, certamente. Em relação às ilhas dos mares do sul, eu tenho alguma dúvida, porque aí existe uma controvérsia, embora a corte tenha dado ganho às Filipinas, o assunto ainda é relativamente controverso. Eu acho que haverá uma grande negociação em que os vários fatores vão ser colocados sobre a mesa, os vários temas, os vários acordos, e daí você possivelmente vai construir com a China um novo modus vivendi, em que, para nós, é um resultado até razoavelmente bom, porque nós vamos ficar fora da competição entre as duas grandes potências em nosso território e sobre assuntos de meu interesse, como é o caso da Huawei. Embaixador, agora a gente sabe também que a Europa volta numa posição mais próxima, né, dos Estados Unidos, e os Estados Unidos vão agora acenar para a União Europeia num contexto do Brexit. E também dentro de uma pandemia que o mundo inteiro está tentando vencer. Eu queria saber o que o senhor prevê aí em termos de estreitamento aí das relações comerciais entre a Europa e os Estados Unidos. Sônia, eu acho que elas vão ser muito importantes, porque para Biden, na medida em que ele quer restaurar o multilateralismo, um processo de negociação e não as sanções econômicas que Trump usou, inclusive em relação à Europa, existe aí um espaço de interesse comum. Existe também uma grande coincidência no que diz respeito à prioridade das questões ambientais, mas como você bem sinalou, isso não é tudo. Isso só salva alguns temas complicados. Um deles, por exemplo, é a taxação das grandes companhias multinacionais na área da tecnologia da informação, como, por exemplo, a questão do Google, a questão da Apple, e que os franceses querem taxar ou já taxaram, e os Estados Unidos, sob Trump, recusaram. Então, existe aí uma série de diferenças, mas aí, mais uma vez, a questão da negociação, mesmo na área internacional, é um dá lá, toma cá. Então, o importante é que você possa se sentar em torno de uma mesa e você negociar. Algumas coisas você vai ceder, outras coisas você vai obter. O que não pode continuar é o sistema que Trump adotou, que ele, pelos assuntos do seu interesse, ele ameaçava sanções, em alguns casos colocava sanções, e os Estados Unidos, os demais países, aliás, não queriam evitar um conflito com os Estados Unidos, então eles preferiam deixar para negociar em melhores condições. Eu acho que agora chegou o momento de uma grande negociação, aliás, haverá várias,
porque não são só negociações entre estados. Por exemplo, a questão das plataformas de tecnologia digital. Elas são concorrentes e haverá uma discussão sobre a regulação dessas plataformas. Será que essa discussão será apenas entre entidades privadas ou incluirá também agentes de governo? Não se sabe ainda. O que eu acho, e que aliás me preocupa, é que nós vamos entrar num processo de grandes transformações para a definição das regras do século XXI. E nós estamos fora dessas negociações, porque nós não temos boas relações com a Europa, nós, com Biden, houve um início de algum ruído, com a Argentina também não está muito bem, e a Argentina agora conseguiu a fabricação das vacinas do coronavírus e nós ficamos fora. Então, o problema, eu acho que em vários casos é mais nosso, porque nós nos acostumamos a brigar com os nossos parceiros em vez de sentar para negociar. Nós estamos entrevistando na Rádio Bandeirantes Sérgio Amaral, ex-embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Embaixador, muito havia de preocupação com a questão da instabilidade social depois dos acontecimentos do Capitólio. O momento em que Donald Trump entrou no avião oficial pela última vez e deixou de ser presidente dos Estados Unidos, coloca um pano quente gigantesco em cima do território americano e diminui sobremaneira a perspectiva de que possa haver algum tipo de distúrbio parecido com o que aconteceu há 10 dias? Olha, essa pergunta sua é muito importante, porque o fato do Trump ter viajado, ter deixado a Casa Branca, não estar mais no exercício da presidência, não significa que ele não tem alguma relação com esses grupos. E não significa que esses grupos, que são tradicionalmente de extrema-direita, vão tirar o time de campo, como se diz na boa linguagem futebolística. Eles continuam lá. Agora, o que acontece é que aí a proposta de Biden é muito interessante, que o que nós vimos nos últimos anos, eu pude observar, sobretudo no período em que eu estive lá, de 2016 a 2019, é que existe um certo mal-estar na sociedade americana. Existem certas coisas que não estão funcionando bem. Por exemplo, uma é o racismo. Não é normal que em cada 4 prisioneiros nos Estados Unidos, um seja negro, sendo que a participação da população negra no total é de 10%, 12%. Não é normal, num dos países mais ricos do mundo, que 20 a 30 milhões de pessoas não tenham qualquer cobertura de saúde. Não é normal que as escolas recebam a visita de jovens armados que saem atirando nas crianças que estão lá. Então, existem alguns problemas que são mais profundos, seja problemas de desigualdade de renda, seja problema de racismo, e é o momento, a meu ver, dos Estados Unidos enfrentarem esse problema, porque eles são uma grande democracia, não tem dúvida sobre isso. Eles são uma democracia que tem liberdade, que tem uma economia dinâmica, mas por que eles não resolveram ainda esses problemas que alguns têm 20, 30 anos? A desigualdade de renda aumentou dos anos 70 para cá. Então, eu acho que Biden, pelo seu estilo conciliador, pelo seu estilo de unir os americanos, tem uma grande oportunidade de enfrentar algumas doenças mesmo. Não é normal que um país como os Estados Unidos tenha um número de enfermos de opiáceas muito grande. Então, eu acho que é o momento de pôr sobre a mesa as verdadeiras questões da sociedade americana, não de uma forma arbitrária ou uma forma, vamos dizer, polarizadora, como fazia Trump, mas buscando um entendimento. Embaixador, uma última da minha parte. O senhor acredita que, com mudanças na relação entre Estados Unidos e Brasil, o Brasil nunca esteve, claro, no centro das atenções dos Estados Unidos? Inclusive, o Obama dizia que queria tirar o eixo ali, girar o eixo do Oriente Próximo para o Extremo Oriente. Não conseguiu.
mas era essa a intenção. Em nenhum momento ele, o Trump, o Clinton, o Bush filho, o Reagan, teve a América do Sul como centro das atenções. Talvez o último que tenha sido muito atento aos acontecimentos aqui, eu me lembro, o senhor também, foi o Jimmy Carter, que inclusive pressionou bastante as ditaduras sul-americanas e, de certa forma, apressou o fim dessas ditaduras. Mas haverá alguma mudança, como o senhor já disse. Isso pode colocar pressão na permanência do Ernesto Araújo na chancelaria? Olha, a pressão para a saída do Ernesto, ela poderá decorrer do fato de que a diplomacia brasileira nos últimos anos não apresentou qualquer resultado positivo para o país. E apresentou alguns problemas complicados, como agora essa questão do coronavírus, em que nós nos indispusemos, nós tivemos relações ruidosas, tanto com a China quanto a Índia. Então, eu acho que o mundo mudou bastante. A eleição de Biden é parte dessas mudanças. Então, é natural que a política externa mude também. Sérgio Amaral, ex-embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Embaixador, muitíssimo obrigado mais uma vez por nos atender sempre com gentileza aqui na Rádio Bandeirantes. Até uma próxima oportunidade. Até uma próxima. Obrigada, embaixador. Um abraço a todos. Sônia, um abraço. Um abraço grande.